Durante um tempo, o terno, paletó foram vistos como roupas usadas apenas em casamentos, formaturas ou eventos muito formais. Mas a alfaiataria mudou, ganhou novos tecidos, modelagens mais confortáveis e voltou a fazer parte da rotina de muitos profissionais. Hoje, escolher um traje social vai muito além da aparência. Envolve conforto, personalidade, imagem profissional e até confiança. E é sobre essa evolução da moda masculina que nós vamos conversar agora com os empresários Lucas Raniel Figueiredo e Gustavo Bianchini, sócios da Terno e Textura. Lucas, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. É sempre uma honra recebê-los aqui. Muito bom dia, Sueli, muito bom dia, Jonathan, e muito bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. É um grande prazer estar aqui para mais esse bate-papo. Bom dia, Sueli, Jonathan, a todos os ouvintes. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Quando vocês abriram a Terno e Textura em abril do ano passado, já é a segunda vez que eu recebo eles aqui, mas para quem está ouvindo agora pela primeira vez, conta pra gente qual que era o sonho de vocês. O que vocês perceberam no mercado que motivou a criação da loja? Bom, Suelen, na verdade nós abrimos a Terno e Textura em 2024, né? Em abril de 2024, então nós estamos com 2 anos e quase 4 meses de loja. Perdão, errei um ano. Isso. Mas é o objetivo de todo empresário, né? O objetivo nosso foi abrir, construir uma marca e fazer com que essa marca ficasse conhecida e fosse sinônimo de qualidade, de bom preço e principalmente de um ambiente agradável com um atendimento diferenciado. E é isso que a gente busca todos os dias que a gente levanta, eu e o Gustavo, em todas as nossas reuniões e todos os nossos alinhamentos com os nossos vendedores. O nosso objetivo é que a marca Terno e Textura entregue qualidade, entregue conforto e principalmente confiança para o nosso cliente. E muita gente ainda associa o terno à rigidez, ao desconforto. Essa imagem ainda faz sentido ou a alfaiataria mudou completamente? Mudou bastante, Suelen. Hoje em dia a gente tem tecido com elasticidade mecânica, tem tecido com elastano, então isso ajuda muito, né? Às vezes você usar um tecido que não tenha elasticidade ou próprio elastano, você não tem movimento. Então não dá para você usar aquele terno mais slim. Então o legal disso é que hoje está tudo mais moderno, né? Lapela mais larga, ele slim, skinny, então cada estilo vem mudando. Quais foram as maiores transformações da alfaiataria nos últimos anos? A modelagem, os tecidos, a tecnologia? Mudou bastante tecido, né? O pessoal está gostando mais de lã fria e com elasticidade. Então assim, como eu já disse agora, o tecido que estica, ele te dá mais conforto, você consegue sentar, consegue brincar, a gente faz vídeos lá brincando, chutando bola, então às vezes você está no trabalho sentado, você tem que abrir uma gaveta, né? Isso é muito importante, não é aquela coisa engessada, né? Hoje em dia a alfaiataria não está mais engessada, às vezes a pessoa fala, não vou usar terno, mas ela não consegue nem movimentar, aí ela vai e coloca um terno mais largo, não fica legal, o caimento não fica legal. Hoje em dia a gente consegue pôr um terno mais alinhado, né, com esses tecidos novos. Esse exemplo que você deu, Jonathan, abre o Instagram deles para quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook. Você que está no rádio do seu carro, continua prestando atenção aí na direção do seu veículo, no trânsito, mas depois você acessa o Instagram da Terno e Textura. Mas para quem está vendo a gente agora, isso é muito legal porque esses tecidos que tem elastano, por exemplo, para quem nunca experimentou, qual que é a diferença prática? Então é isso que muda, a gente não fica travado na hora de estar ali no computador, ou mesmo para dirigir, é muito mais confortável. É muito mais confortável. Dirigir, eu já, né, a regra diz, não dirigir com blazer. Normalmente a gente sempre leva um cabide, né, para colocar o blazer no negocinho do carro lá, que é um palavrão, mas enfim, você coloca lá, mas é legal você tá no escritório, você vai dar um abraço em alguém, ele não te limita, isso que é importante, né? Não fica travado. Falando em tendências agora, o que vocês estão vendo para esse ano? Quais são as cores, os tecidos e estilos em alta? Bom, esse ano a gente percebe aí uma tendência forte para o marrom, para o terracota. Então, por exemplo, na loja atualmente nós estamos aí com pelo menos umas 3 ou 4 paletas aí pro tom de marrom, um terno que está saindo bastante. E como o Gustavo disse, uma tendência muito forte para tecidos tecnológicos, né? Tanto de terno quanto de camisas também. Então a gente percebe tecidos aí com fibras de celulose, fibra de bambu,
também ternos com elasticidade mecânica. Não necessariamente ele tem o elastano, mas ele tem um tratamento nas fibras que faz com que ele se comportasse como um terno de elastano. Ou seja, é um conforto assim muito bem-vindo para o cliente, esses tecidos tecnológicos. E quais são as cores que estão em alta, além do marrom? A gente percebe muito o verde, né? O marrom, como eu já disse. O verde que tom, mais ou menos? Militar, mais escuro? O verde mais puxado para tons também militar, mas um pouco mais claro, né? A gente percebe tons mais claros de verde, que está tendo muita procura lá na loja. Verde oliva. Isso, verde Hoje oliva. veio um rapaz me pedir logo cedo terno verde oliva para casar e sempre o pessoal está pedindo já. Esse ano já produzimos ternos para noiva, assim, exclusivos, né? Que a gente consegue ter esse trato com fábricas, então às vezes... Se a gente não tem na loja e tem tempo, né, Lucas? A gente consegue produzir, fazer do tamanho da pessoa, da forma que ele quer, escolher tecido, isso é importante. Ah, isso é legal. Dá para fazer personalizado, então, principalmente para noivos? Tendo tempo, dá. Se a pessoa, né, com um tempo legal, vou casar. O que seria esse tempo, mais ou menos, Gustavo? Mais ou menos em média, aí uns 90 dias, né, Lucas? Mais ou menos. É um tempo para casamento é difícil, assim. Alguém que vai casar em cima da hora e queira ser tão detalhista, não dá tempo, né? Só se tiver na loja mesmo, mas normalmente... É o que acontece, a gente conversou da outra entrevista. Às vezes o cara quer um terno amarelo, não tem, mas você mostra pra ele que o azul fica melhor por tom de pele. Então, assim, ele tem que ir na loja, né? Às vezes o cara tá com pensamento, mas ele chega lá e a gente mostra pra ele e ele compra a ideia. Existe diferença entre o terno ideal para casamento, para trabalho, para eventos sociais? Tem diferença? Existe sim. Um terno para casamento, normalmente a gente vende ele completo, né? Então vai ser ali um costume com um colete. Isso a gente está falando pro noivo, né? Pro noivo, exatamente. E aproveitando aqui, noivos, por favor, hein? Não deixem para ir em cima da hora. Quanto antes for... pensar que a roupa do noivo, ela também tem que ter um cuidado especial, tanto quanto a roupa o vestido de noiva. Com certeza, é um dia muito importante para a pessoa, para o homem, né? Para o casal. Então, tem que tratar com carinho, né? Então, vai um pouquinho antes, porque como o Gustavo disse muito bem, às vezes a gente consegue aí providenciar ternos mais exclusivos, né? Mas voltando à pergunta, sim... a gente fala muito também do look mais casual, a gente trabalha muito com blazer também, então eu vou para uma palestra, vou para um evento de finanças, talvez, eu vou um pouco mais casual, ou quero terno tradicional, como nós estamos aqui hoje, né? Eu e o Gustavo, para uma entrevista, por exemplo, na Jovem Pan. Você tá de gravata também ou não? Não, eu não. Normalmente eu uso um pouco mais despojado, né, sem gravata, essa é estratégia nossa. E o Gustavo um pouco mais alinhado sempre com a gravata. Você que está acompanhando, a imagem está neles, Jonathan, nos dois, está dividida? Quem está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube consegue vê-los aqui. O Gustavo está com uma gravata bonita, moderna também, né? Obrigado. E o Lucas está um pouco mais despojado. Nesse período agora que está frio, é uma ótima oportunidade para essa adaptação, para quem não tem costume de usar, começar agora. Exatamente. Por exemplo, hoje eu estou com um suéter aqui também, né? Tá um pouco mais gelado o vento, mas normalmente eu não coloco. Mais um exemplo, por exemplo, legal de tecido, né? O Lanfria, o Super 120, que ele é um terno que a gente chama que ele é termorregulador. Num dia frio como hoje, ele é um terno que vai te ajudar a manter a temperatura do seu corpo. E num dia que está muito quente, né? Os 40 graus aqui na sombra de Araçatuba, ele é um terno que te ajuda a ficar um pouco mais fresco, exatamente. Então, hoje seria um dia de você estar com um terno Super 120, por exemplo, que você não ia passar tanto frio. É uma dúvida comum, um terno de boa qualidade, geralmente ele dura quanto tempo? Dá para comprar um terno e ficar usando ele por alguns anos? Dá, com certeza. É que terno tem uma base, né? Não adianta você ficar colocando o cotovelo muito na mesa, né? Querendo fazer qualquer coisa. O terno é para você usar naquele momento e guardar no cabide, né? A gente guarda ele sempre num cabide ou de madeira ou anatômico, que ele seja aquele mais largo, né, da estrutura do ombro, senão ele deforma o blazer, né? Não adianta você pôr um terno num cabide de arame. Aí você vai acabar com o terno, vai deformar o ombro, né? E a gente sempre fala, terno, tirou, coloca no cabide e deixa ele descansar, porque terno descansa também. Vocês disseram, quando a gente estava conversando ontem para preparar essa entrevista, o roteiro dessa entrevista, que muita gente pergunta sobre isso na loja. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao cuidar de um terno? Máquina de lavar, cabide inadequado, como você disse, passar ferro. Vamos dar uma ajuda aí para os nossos ouvintes. Eu acredito que cabide, né, terno, jamais um blazer, um paletó deve se colocar dentro
de uma máquina por causa da entretela, das costuras, né, internas do blazer. Você vai deformar o blazer. Então, assim, a forma de você fazer é ou levar numa lavanderia, que é a lavagem a seco, ou você deixar ele descansando mesmo. Até o terno de lã fria, às vezes é importante, você toma um banho com vapor, você deixa ele descansando lá pendurado, depois você tira, porque é a forma correta mesmo de se guardar um terno. Então, peraí, eu usei o terno, não sou homem, mas vamos supor, um homem usou o terno, acho que vale até para mulheres, né? Sim. Em alguns casos também, a mulher tem usado bastante blazer. Eu vi esses dias uma amiga, consultora de moda, que foi fazer compras também em uma loja masculina, então fica a dica, viu, gente? É possível. Então, a pessoa usou o terno durante o dia, vai tomar um banho ali, no fim do dia ela coloca no cabide e deixa ali no banheiro, tomando um vaporzinho do chuveiro, deixa é isso? Deixa um vaporzinho ali. Já fiz isso algumas vezes, até para tirar um pouco, né? Porque terno é e assim, ajuda a desamassar também, ajuda, né? Também, né? E não passar ferro, né? Às vezes você vai passar ferro, tem várias costuras. Então, às vezes, marca o tecido. Então, é importante você ter um steamer, né? A gente tem um steamer na loja, que é de vapor. Então, é muito melhor você passar um terno. É claro que, às vezes, você vincar uma lapela ou outra, você precisa do ferro. E eu indico o ferro industrial, que tenha, né, uma sapata, que é uma coisa que envolve o terno, ele não marca. E ele também é de vapor. Então, assim, se você tem dúvida, vá à Terno e Textura, a gente dá dica lá, ou vai numa lavanderia, que o pessoal faz isso muito bem. Outra coisa que você falou aí sobre pedir ajuda à loja para conservar, para limpeza, vocês falam muito sobre atendimento personalizado. Na prática, como que funciona esse processo? Que eu imagino que vai escolher um traje, vai muito além de perguntar qual é seu número. Exatamente. A gente tenta tirar do cliente o que ele está fazendo ali, para que ele vai usar o terno, qual que é a ocasião, se ele usa terno normalmente, se é só para essa ocasião. Então, assim, a gente tenta entender, aí a gente mostra o que a gente tem e vai sentindo, no calor da venda mesmo. Às vezes o cara quer uma coisa, de repente ele percebeu que ele gostou do outro. É o que eu estava conversando com o Lucas ali fora. Claro, terno é tecido, caimento. Quanto mais nobre o tecido, melhor o caimento. Porém, cada homem tem um corpo, então às vezes ele vai pôr um tecido ali, uma microfibra top que seja, que ele é inferior ao Super 120, que é uma lã fria, vamos supor. Só que o caimento no corpo dele ficou melhor. Então às vezes a gente tem que ter esse cuidado também, não é só vender terno, a gente vende ali, né, um posicionamento. A pessoa, ela chega na loja, ela quer estar bem vestida. E assim, as pessoas, elas olham pra gente, né, de uma forma assim, não muda o que a gente é, mas muda a forma como elas veem a gente, né? Com um terno bem cortado. Vocês estão o tempo todo sempre de paletó, quase sempre. Quando Sim. vocês chegam a um local, vocês percebem que as pessoas já olham de uma forma diferente, que elas têm mais respeito, que elas... Enfim, isso acaba sendo até inconsciente. Às vezes quem está ouvindo vai falar assim, ai não, eu trato todo mundo igual. Não é bem assim. A gente faz até sem perceber isso, né? De Sim. olhar para alguém que está bem vestido e já tratar assim, já tratar um pouco melhor, com mais cuidado, ter mais respeito. Sim, isso acontece muito, né? Inclusive, nós fazemos isso como estratégia mesmo de venda da loja. Então, nós tomamos aí alguns cafés durante as semanas e o Gustavo sempre está muito bem alinhado, e eu também, sempre com os ternos que a gente tem na Terno e Textura. E, sem dúvida, o olhar é diferente, né? A primeira impressão, quando você chega assim tudo alinhado, a primeira impressão das pessoas, sem dúvida, é uma questão assim, é um respeito, né? Chama atenção. Aqui em Araçatuba as pessoas não são acostumadas a usar terno. É uma cidade, né, que tem um clima um pouco mais quente. Então, quando você aparece em algum evento assim, com uma certa quantidade de pessoas de alfaiataria, sem dúvida os olhares... Você atrai os olhares. E vocês anunciaram um projeto importante de expansão da loja. O que muda para o cliente nesse novo espaço? Bom, Suelen, nós comentamos aqui que a gente tinha planos de expansão. E hoje a gente, graças a Deus e graças ao bom andamento da loja, a gente consolidou esse projeto. Então a gente tem uma expectativa de até fevereiro do ano que vem estar no novo lugar. Pontos que serão positivos, né? Nós vamos ter o espaço amplo para poder oferecer qualidade de atendimento e diversidade de produtos para os nossos clientes. Então nós estamos muito felizes aí, Gustavo, com esse projeto. Claro, não vou dar muitos detalhes aqui porque a gente está começando ainda, mas o importante é que ele foi consolidado, ele vai acontecer e em 2027 Terno e Textura de casa nova para o cliente
ter uma experiência ainda melhor. Eu posso fazer um bate-bola rapidinho com vocês? Só pra gente ajudar quem tá ouvindo? Se a pessoa tem que escolher uma resposta, vamos de resposta rápida. Azul marinho ou preto? Azul marinho. Gravata lisa ou estampada? Eu gosto de estampada. Sapato marrom ou preto? Marrom é mais legal porque, como eu prefiro marinho, marrom. Tênis combina com alfaiataria? Tênis branco, principalmente. Qual tendência vocês mais gostam hoje? Eu gosto mais da tendência da lapela mais larga, do corte slim, né, italiano, de um terno bem cortado. O maior erro que um homem comete ao usar terno? É numeração errada. E o que nunca sai de moda? Nunca sai de moda é um blazer bem cortado. Você pode estar de jeans, você pode estar de sarja, você colocar um blazer, você vai estar bem vestido. Muito obrigada, tenho certeza que quem estava em dúvida já teve uma luz aí, vai passar na Terno e Textura, já agora com um novo olhar, querendo conhecer aí as novidades. Lucas, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Suelen. Estamos lá aguardando todos. Vamos deixar o endereço da loja? É Rua Cristiano Olsen? Rua Cristiano Olsen, 2654. 2654, Rua Cristiano Olsen, 2654. Para quem vem ali pela Cristiano Olsen, a loja fica do lado esquerdo, para facilitar aí, para você não falar que se perdeu. E tem também o Instagram da loja, Terno e Textura, já começa a seguir. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre um prazer a gente falar de moda, falar de imagem, de posicionamento, porque a gente sabe o quanto isso é importante, inclusive para você que está aí querendo trocar de trabalho, procurar um emprego, ou mesmo querendo uma promoção. Então, muito obrigada para vocês, sucesso nessa nova etapa. Agora são 7h55, a gente tem 2 sorteios para fazer hoje. O primeiro é de uma espuma de limpeza facial da Hemofarma. Onde que eu aperto aqui, Jonathan? Sortear, vamos sortear. Jonathan colocou todos os nomes aqui. Esse aqui tem que tirar a Luciana. Bom, se ela ganhar, eu tiro ela aqui. Vamos lá. Sorteio clássico, né? Vamos sortear quem vai ganhar uma espuma de limpeza da Hemofarma. Deixa eu ver aqui.